Sejam todos muito bem-vindos ao canal Canalise. Hoje estamos com o Jeep Renegade Série S 2024. Versão topo de linha, 4x4, motor turbo. E também ele tem algo que muitos não têm, que é o DNA Jeep. Capozão lá na frente. O preço desse aqui, do jeito que tá, R$187 mil. Não é um carro barato, mas vocês sabem que hoje em dia não existe mais carro barato. Ele tá aí num preço próximo a HR-V, T-Cross Highline. Aqui no dia a dia a gente percebe que o câmbio de 9 velocidades é bem suave, praticamente imperceptível as trocas, o que acaba refletindo no seu conforto. Ele é todo emborrachado nessa parte principal do tablier, tem o couro em 70% da porta. Outra coisa interessante de mencionar é que ele não é um carro baixo. Não é o mais alto dos SUVinhos, mas ele tem uma altura em relação ao solo bem adequada. Como vocês sabem, esse carro tem uma proposta um pouco mais urbana, até um tanto esportiva, porque ele tem a rodona de 19 polegadas. Esteticamente falando, ele é bem interessante, é o que mais chama a atenção, mas no quesito conforto, ele acaba trazendo uma suspensão um pouco mais firme, comparado, por exemplo, com um Longitude, ou até mesmo com um Sport, por exemplo, que tem uma roda um pouco menor, só que o perfil do pneu é mais alto. Então, nesse aspecto, esse carro ele é um pouco mais firme. Não é desconfortável, não é um carro seco, ele não tem aquela rigidez excessiva do T-Cross, por exemplo. Ele tem 7 airbags, tem aqui inclusive o airbag de joelho, ele tem a frenagem de emergência e o aviso de colisão frontal, assistente de faixa com a correção ativa no volante, detector de ponto cego. Inclusive, o legal é que o visual desse carro ele é mais tradicional, o tamanho do retrovisor é grande, o vidro ele é mais próximo aqui, ele traz realmente esse aspecto de jipinho que é muito apreciado, né, pessoal? Isso é uma experiência que só o Jeep Renegade pode proporcionar. A maioria dos seus concorrentes na mesma faixa de preço são crossovers, ou seja, são hatches encorpados com uma altura um pouco maior ao solo. Aqui na rodovia a gente percebe que o carro tem diversas características muito positivas, principalmente para você que gosta de fazer viagens com a família. Ele tem aqui conforto, silêncio, muito desempenho. Você não tem aquele carro anestesiado, o motor turbo traz respostas rápidas, já em baixa rotação. E o legal é que na rodovia, ó, ele vai fazer o monitoramento. Ele não faz grandes curvas, tá, pessoal? Mas dependendo da situação, ele vai te salvar. Por exemplo, aqui, ó, ele vai tentar fazer esse contorno. Ó que legal. Não tô segurando o volante, tá? Mas vocês devem estar curiosos para saber o desempenho desse carro. Que é isso? Vamos dar uma acelerada aqui. Motorzinho turbo, 185 cavalos, 27 kg de torque. Vocês percebem que vai queimar bala, tá, pessoal? E freia bem também. Suspensão independente. Ele tem freio de instrumento eletrônico com auto-hold. Ele continua sendo um SUV com uma altura muito boa do solo. Tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Mas, ó... E esse é o Jeep Renegade Série S. No branco perolizado é covardia. Tem aqui um bump com plástico natural, sensor somente dianteiro e traseiro. Ele tem um acabamento mais escurecido nos detalhes. Algumas versões têm essas molduras cromadas, o próprio logo também aqui, ó, é sempre num tom grafite, o que dá uma proposta bem mais esportiva para o carro, junto com as rodas 19 polegadas, que é um verdadeiro show à parte. Fica faltando aqui o teto solar de série, que é um opcional, mas as rodas são muito bonitas e o perfil do pneu é um pouco mais baixo, tem que tomar cuidado com a buraqueira do Brasil. 235 45 19, suspensão independente nas 4 rodas, freio a disco nas 4 rodas. Na traseira temos as lanternas em LED, o acabamento em cinza na região de baixo, as bedzinhas escurecidas e 320 litros de porta-mala. A parte de baixo impermeável, você inclusive consegue colocar ele na região de baixo. Se você colocar as bagagens aqui bem organizadas, tem um espaço bem aproveitado. Tem também aqui banco bipartido, ganchinhos e o step fininho
do tipo temporário. Muito se engana quem acha que ele é um carro apertado. Ele é um carro bem espaçoso, tem um excelente espaço para a cabeça, mas como ele tem um entre-eixos menor, 257, para a categoria não é tão grande assim, se você for levar um adulto muito grande na frente, jogar o banco tudo para trás, o espaço aqui vai ficar limitado. Então é importante testar antes. Se você tem essa característica de levar 4 adultos com uma estatura muito alta, tem que ver se esse espaço atende à sua necessidade. Falta saída de ar traseiro, mas já tem a portinha USB e os detalhes aqui, ó, perfurados, que estão presentes aqui nessa região do meio. Aqui na frente, a porta tem o mesmo acabamento, né? Onde é plástico, tem uma boa textura, mas ele tem uma predominância muito grande do material macio por todos os lados. O banco é largo, macio, tem um encosto de braço com esse ajuste. E ele tem uma coisa que eu gosto bastante, que é esse suporte para celular junto com o carregamento por indução com a refrigeração ativa, mas esse espacinho aqui para o celular, quando você não está carregando, é uma verdadeira mão na roda. Ó, colou, hein? Realmente dá uma diferença boa na resposta, tá, pessoal? E como ele tem a tração 4x4, que é mais pesado, ó, 100. Ele precisa, tá, pessoal? Opa! Vamos falar de consumo do Jeep Renegade Série S. Muitos criticavam o motor 1.8, dizendo que era manco, beberrão. Se a gente for colocar no bico da caneta, comparando com a etiquetinha do Inmetro, aqui ele tem uma média de 10.7 na estrada com gasolina, o que não é muito diferente do antigo motor. Em contrapartida, o desempenho, o comportamento dinâmico mudou da água para o vinho, mas é importante mencionar que ele consegue sim ser um carro bem econômico, tá, pessoal? Ó, a gente andou aqui 25 km, 14.6 andando numa média de 86 km por hora. Ou seja, se você estiver viajando sem muita pressa, dá para fazer uma média muito boa. Andando de uma forma normal, carregado, mais 3, 4 pessoas, bagagem, ele vai fazer 12,5, 13. O que eu considero uma média bastante honesta. Poderia ser um pouquinho melhor? Poderia. Mas, tendo em vista que ele é um carro com 185 cavalos, tem punch, tem retomada, tem desempenho. Ele não nega fogo nos momentos que você mais precisa. Então, se você quiser exigir desse conjunto, ele vai beber um pouco mais, mas se você levar ele na manha, dá para fazer uma média aí controlada. Eu não vou nem ativar os outros modos aqui. Ele tem aqui modo Snow, Sand, Mud, ele tem reduzida, tem ali o bloqueio do diferencial, mas no modo automático ele já faz um trabalho muito bom. Ó, Hill Holder, segura por 3 segundos. 4x2 aqui iria patinar, levantar pedra, aqui não. Ele vai subir de uma forma suave, você só vai modulando o acelerador. Isso acaba sendo uma verdadeira mão na roda, tá, pessoal? Fora que quando você estiver viajando na rodovia com piso molhado, ele traz mais aderência também. Então, na prática, a tração 4x4 só tem benefícios. Ele tem aqui 18 centímetros de altura. Ele consegue transpor situações mais complicadas com uma relativa tranquilidade. Lembrando, mais uma vez, é importante deixar bem claro, tá, pessoal? A proposta desse carro é mais urbana. O pneu tem o perfil baixo, é uma roda grande, então se você for para um lugar que tem muita pedra, a tendência é você cortar o pneu com uma certa facilidade. Evita fazer aí uma aventura muito radical, pelo menos com essa versão, que senão o prejuízo pode ser grande. Uma coisa que eu gostei é que a Jeep atualizou as câmeras. Antes ela tinha uma câmera ruinzinha, uma resolução não muito boa. Aqui tem guia dinâmica e a resolução dela está muito boa, inclusive você consegue deixar no modo reboque, o que eu acho bem indicado. Junto com toda essa estrutura, todo esse sistema de tração, ele também tem um assistente de descida. Aqui, como não é tão íngreme, ele até segura bastante, tá, pessoal? Até demais, para falar bem a verdade. Mas ele tem. Ó, vamos colocar aqui no 4x4 Low e vamos acionar aqui o assistente de descida. Vocês vão perceber que em alguns momentos ele quase para o carro. Eu acho que ele deveria ter uma calibração intermediária para lugares não tão inclinados, mas é óbvio que é uma questão de segurança. Se tivesse piso molhado, carregado, mais pesado, talvez seja uma velocidade adequada, mas eu acho que a Jeep poderia reavaliar esse sistema e deixar ali uns 5 km, 6, que é o que está na média ali dos outros carros da concorrência que tem esse sistema de auxílio. O Tigo 5X, por exemplo, não é 4x4, mas ele tem o assistente de descida e ele segura um pouco menos e acaba cumprindo da mesma forma com o papel, tá, pessoal? Se eu desligar aqui o sistema, ó, aí ele desembesta. Então é um sistema de segurança, né? É um sistema que ajuda bastante com o piso irregular. Ó, vamos para o lugar mais alto aqui, ó.
Passa tranquilo, tá, pessoal? E muitos podem dizer, ah, mas eu não faço trilha. Você não faz trilha, mas muitas vezes você pega uma lombada alta, muitas vezes você vai estacionar num lugar que tem subsolo. Geralmente quando você entra, quando sai pode raspar num carro mais baixo. Geralmente sedã tem a frente muito baixa. Aqui não tem esse problema. Eu quero agradecer a toda a equipe da Auto Premier, concessionária Jeep e Ram aqui de Joinville. Se você é de Joinville região, quer fazer um test drive, quer comprar esse carro, conversa com eles. São um pessoal muito bom de negócio. Curtiu o vídeo? Deixa o like, não gostou, deixa o dislike. Curtiu o vídeo, quer saber novos vídeos? Se inscreva no canal, assim você ajuda o canal a crescer e mostra pra gente que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos. O João Carlos falando. Falou.